Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Venturim e estou aqui para dar para vocês dicas sobre como não faltar aos treinos ao longo das semanas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebo no dia a dia da minha prática como professora e personal trainer que as meninas têm muitas dificuldades de conseguir cumprir as metas de treino ao longo das semanas. E qual é a principal dificuldade? Na verdade, principais dificuldades: falta de tempo. Elas alegam que não tem tempo, que às vezes a rotina é apertada, surgem outros compromissos. E aí, eu na minha análise, o que eu percebo? Na verdade, falta uma organização da rotina do dia a dia para que os treinos eles fiquem ali encaixados de forma definida, com horário certo, dia certo e agenda bloqueada para que você consiga realizar os treinos, tá? Então eu vou dar algumas dicas que são dicas que eu percebo que funcionam para mim, tá? E também funcionam para outras meninas que aplicam. Então, assim, eu vou, dentro dessas dicas, você pode selecionar aquelas que fizerem mais sentido para você, tá? E que você perceba que você consegue aplicar no seu dia a dia. Agora, a ideia principal é que você crie uma disciplina para realizar os treinos ao longo da semana, né? Porque é a partir dessa disciplina que você vai conseguir efetivamente ter resultado nos treinos. Porque o que eu percebo, né? Muitas meninas elas treinam o mínimo, por exemplo, 2 vezes na semana. Esse não é o problema. O problema é quando você se coloca uma meta de treinar 2 vezes na semana e você vai uma quando vai. E aí a pessoa fica às vezes reclamando porque não tem resultado, né? Porque não vê a mudança no corpo. Porque a fulana consegue, eu não consigo. Mas na verdade, o que é muito importante para o bom resultado dos treinos? Não é só o treino em si, ele tem que ser um treino bem montado, bem planejado, sim, mas se você não fizer a sua parte de ir aos treinos, fazer a parte de alimentação, descanso, tudo isso não estiver muito bem alinhado, a coisa não tende a não andar de forma a que você tenha os melhores resultados. Então são alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Hoje eu vou falar dicas mais específicas para que você não falte, que você realmente consiga estar presente nos seus treinos. E em outros vídeos eu vou abordar outros temas também mais relevantes para o sucesso do treinamento, tá? E quando eu falo treino aqui, eu me refiro tanto aos treinos, às aulas de pilates, por exemplo, se você faz essa atividade, né? Essa é uma das atividades com as quais eu trabalho, também sou personal trainer e trabalho com musculação, quanto qualquer outra atividade, tá? A partir do momento que você se dispôs a fazer alguma atividade física, você precisa estabelecer cada passo desse que eu vou colocar aqui hoje para que você não burle esses dias de exercício e que você tenha sucesso lá na frente, tá? Então vamos lá. O primeiro passo que eu coloquei aqui é o seguinte: comece aos poucos. Por que eu coloquei isso? Porque tem algumas meninas, né, algumas pessoas que às vezes nunca fizeram nenhum exercício físico e aí colocam assim: agora eu vou entrar na academia e eu vou 7 vezes na semana, vou ficar lá 2 horas. Só que isso dura até a página 2. Por quê? Porque ela começa a ver que aquilo não cabe na rotina dela, que ela não dá conta de todos os dias. Aí vem uma sensação de fracasso, de que não consegue, e ao invés dela tentar rever essa meta que ela colocou para si mesma, ela abandona de vez. Então a ideia é que você analise a sua rotina e pense da seguinte forma: o que hoje eu consigo fazer aqui de exercício físico? Quantas vezes por semana eu consigo ir? Eu consigo ir 2 vezes por semana e tenho 30 minutos para fazer.
Então, ok, é o que você vai fazer, porque é o que você tem agora. Comece dessa forma, aos pouquinhos, comece indo 2, 3 vezes por semana. Isso para quem não tem ainda o hábito de fazer exercício físico, tá? Ou que tem muita dificuldade de realmente engrenar nesse hábito. Começa aos pouquinhos. Começa definindo menos dias e um tempo menor de atividade física. Por quê? Para você criar o hábito. Porque quando a gente não está acostumado a fazer uma coisa e a gente estabelece uma meta muito grande, a gente tende a andar para trás, porque a gente começa a não dar conta, a gente começa a dar desculpas, inventar problemas, e então a gente acaba não fazendo. Então a ideia é comece pequeno, tá? Esse é a primeira dica. A próxima dica é você vai definir quais os dias da semana em que você irá realizar o seu exercício físico. E para isso você precisa olhar para a sua rotina. Então, assim, tenta colocar como dias de exercício físico aqueles dias em que você tem menos coisa para fazer no seu dia, que você não tá assim tão extenuada de energia, né? Porque às vezes a gente vai chegando pro fim da semana, a gente vai ficando com a energia mais embaixo. Para quem não tem o hábito ainda de fazer exercício físico, é mais difícil às vezes. Então pensa em colocar assim naqueles dias que você tá mais tranquila, né? E daquela forma que eu falei, começa aos poucos. E aí você definiu, por exemplo, que você vai fazer exercício físico segunda, quarta e sexta. Perfeito. Definiu isso? Excelente. Você já vai bloquear esses dias na sua agenda. Partindo disso, o que você vai fazer? Você vai definir o local onde você vai fazer o exercício físico e o horário. E aí, com relação ao local, o que eu sugiro que você faça? Escolha, ou você vai fazer em casa, para quem tem, assim, por exemplo, muito problema de tempo, quem às vezes tem filho pequeno, não consegue sair para fazer num outro lugar, ou se você realmente não gosta do ambiente de academia, quer se exercitar, você pode se exercitar em casa, não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, ter acompanhamento, né, de um profissional. A distância, por exemplo, eu mesmo ofereço esse serviço, e fazer o seu treino todo em casa, não tem problema. Ou se você vai fazer numa academia, num estúdio de pilates, já escolha um que fique ou perto da sua casa, se você for sair da sua casa para o local de treino, ou perto do seu trabalho. Por quê? Porque facilita o deslocamento. Hoje a gente vive, né? A gente sabe que a gente tem muito trânsito, às vezes é difícil você sair, pegar carro, desanima. Então, você podendo escolher um local que fique ou perto de casa ou perto do trabalho, isso é um facilitador muito grande, tá? Então, essa é outra dica que eu dou. Depois você vai definir os horários, tá? O que eu percebo na minha prática? Que as pessoas que fazem exercício físico no horário da tarde e noite tendem a faltar mais vezes. Por quê? Porque sempre surge um compromisso, sempre tá mais cansada, sempre tem um evento, sempre tem alguma coisa. Então, assim, se você realmente não se você não pode fazer de manhã de jeito nenhum, porque não dá tempo, né? Você precisa estar muito cedo no seu trabalho ou você tem alguma outra atividade, não tem problema. Você faz à tarde ou à noite. Você tem que ter assim uma disciplina, já tentar linkar, por exemplo, saiu do trabalho, já vai direto para academia, entendeu? Ou para o estúdio de pilates, para alguma coisa assim. Se você pode fazer de manhã, eu recomendo, tá? Por quê? Porque você já começa o seu dia treinando, já começa o seu dia se reenergizando ali naquela atividade e não corre o risco de no fim do dia, surgiu uma reunião, surgiu um evento, eu vou precisar faltar entendeu? Isso reduz muito, tá? Então, assim, podendo, treine de manhã. Não podendo, vamos tentar achar artifícios pra gente não burlar essa aula. Então, assim, vamos supor que você vai fazer a aula segunda, quarta e sexta às 18h30. Você sai do trabalho às 17h30. Então, o que você vai fazer? A academia é perto do trabalho? Sim, ótimo.
já deixa a sua malinha com roupa, garrafinha d'água, tênis, tudo ajeitadinho, toalhinha, dentro do carro. Por quê? Porque aí você não vai ter uma desculpa de, esqueci minha bolsa, não vai dar para ir e tal. Não, ela já tá ali. E assim, não caia naquela história de, não, eu vou dar uma passadinha em casa, coloco a roupa e vou. 99% das meninas que fazem isso passam em casa e não saem de novo. Isso é batata, tá? Pode ser que isso não aconteça com você, pode, mas a maioria das meninas com quem eu já converso, já lido já há muito tempo, isso é bem complicado. Porque chega em casa, aí tem marido, filho, aí às vezes começa a fazer o serviço de casa e vai se envolvendo com outras coisas, quando viu, o treino já ficou pra lá, tá? Então, essa é outra dica que eu dou. Se você puder, já deixa tudo ali no carro e já sai direto pro treino, tá? Deixar as coisas, por exemplo, se você vai treinar de manhã, né, cedinho, você vai acordar e vai treinar. O que você precisa fazer? Já deixa ali separadinho a sua roupa de treino, né? Então, já deixa ali todo o seu kit montado do lado da sua cama ou no banheiro, em algum lugar que seja assim, aquele lugar que você levantou, você vai lá primeiro. E já veste e já sai para treinar. Se você come alguma coisa, uma fruta, enfim, de acordo com a sua dieta, você já deixa ali meio que pronto, só para você comer. Tenta tornar esse momento o mais prático possível. Por quê? Porque se você tiver que fazer muita coisa, ir atrás de roupa e procurar as coisas de manhã, você vai acabar não indo, vai desanimar, tá? E já deixar isso tudo separado na noite anterior facilita, porque você acorda com mais tranquilidade, não precisa ficar procurando nada de manhã, você já sabe que tá ali, é só você vestir e sair e ir embora, tá? Então, assim, a dica principal é você tentar facilitar e tentar linkar uma coisa na outra. O que é linkar uma coisa na outra? Por exemplo, a dica que eu dei de já deixar a roupa no carro, a bolsa no carro certinho, porque quando você vai sair do trabalho, você sabe que segunda, quarta e sexta você vai para academia. Então já deixa a sua roupa ali separadinho, bonitinho, porque aí você já sabe. Saiu do trabalho, você já sabe que você tem que ir para lá, para academia. O nosso cérebro trabalha melhor dessa forma. Você vai criando um hábito e você já sabe que naquele dia é aquele compromisso. Outra coisa é fechar esses horários, é bloquear a sua agenda para isso. Porque o que eu vejo na prática? Muitas meninas separam o dia, o horário, a bolsa, mas não colocaram ainda a prática de exercício físico como um real compromisso, como se fosse um trabalho. Então, qualquer coisa que surge, elas colocam ali naquele horário. Entendeu? Então, às vezes, uma pessoa que faz 2 vezes por semana treino ou 3 vezes, se ela for uma vez, é muito. Aí atrapalha todo um planejamento, porque, por exemplo, se o seu treinador programou o treino com base em 3 dias de frequência na semana e você mal vai uma, você concorda que o resultado se perde, porque ele fez um planejamento, você não segue. Então, você tem que se dispor realmente a cumprir. Se você disse que vai 3 vezes, então você vai 3 vezes. Óbvio que imprevistos acontecem, né? A gente sabe que a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Mas assim, é tentar realmente cumprir isso. Não faltar, estar presente, porque isso é fundamental para o seu resultado. Muitas vezes você tem tudo alinhadinho ali. O treino tá bom, você come bem, mas você às vezes não consegue o resultado que você realmente deseja. Por quê? Porque você não é frequente às aulas, né? E aí é uma coisa que não depende do treinador, não depende de fulano, de ciclano, depende de você, de organizar a sua rotina com base na sua realidade e colocar o treino como prioridade. Porque não adianta também você querer ficar imitando a pessoa. Não, eu vou fazer igual a fulana. Fulana vai 10 vezes para academia, fica lá 3 horas, eu vou fazer a mesma coisa. Não, você precisa estudar a sua realidade. Então vamos supor, se você não consegue ir para um espaço
não tem grana, por exemplo, para bancar ou uma academia ou um personal trainer ou até mesmo um acompanhamento online, é difícil para você, o que você pode estabelecer? Vou fazer uma caminhada de 30 minutos no parque do lado da minha casa. Perfeito! Então você já sabe que você vai, entendeu? Outra dica para quem fala que não tem tempo, não tem dinheiro, não consegue, é difícil, horário do almoço. O que você faz no horário do almoço? Quanto tempo de almoço você tem? Se você tem aí pelo menos 1 hora e meia de almoço, o que você pode fazer? Caminhar 20 minutos. Imagina, você pega ali, você tem 1 hora de almoço todo dia. Ao invés de você almoçar correndo, que muito provavelmente é o que a maioria faz, e ficar ali parado, você almoça, você faz uma caminhada de 20 a 30 minutos, senta e almoça. Se você fizer isso 3, 4 vezes na semana e aumentando, você vai ver que você vai começar a ter algum resultado. Óbvio que isso é só um começo, é realmente para aquela pessoa que tem tudo quanto é desculpa e diz que não acha momento nenhum no dia para fazer exercício, essa é uma dica, tá? Então, assim, outra coisa, se você pode ir para o trabalho a pé, por exemplo, é uma outra dica para quem às vezes alega que não faz exercício físico porque não tem grana. Então, assim, você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, e aí estabelece, eu vou toda terça e quinta, eu vou a pé para o trabalho e volto de ônibus. Ou eu vou de ônibus e volto a pé, dependendo de como for a sua rotina. Então, assim, são várias diquinhas que eu trouxe hoje aqui para você efetivamente, assim, primeiro não faltar o treino, né? E segundo, para você conseguir aí começar efetivamente a inserir o exercício físico na sua rotina. Que eu vejo que assim, a falta de tempo, até algumas pesquisas já foram feitas, né? Com dados, inclusive do IBGE, dizendo que o maior problema para as pessoas realmente começarem a se exercitar é a tal da falta de tempo. Agora, todos nós temos as mesmas 24 horas, né? Então, eu acredito assim que todo mundo vive uma vida corrida? A maioria sim. Só que é uma questão de tentar gerir esse tempo, né? Porque hoje você já não precisa mais ficar 2, 3 horas na academia para ter resultados. Você indo 2, 3 vezes na semana, ficando 30, 40 minutos, com um treino bem elaborado de acordo com as suas necessidades, você já consegue ter excelentes resultados, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Anote as dicas, tá? Se você puder, reveja o vídeo. Tenta ver o que dessas dicas, qual delas que faz sentido, que pode te ajudar. E se você gostou, já comenta aqui embaixo. Coloca como que é a sua realidade, se você falta muitos treinos, se você consegue ir para academia, ou se você faz exercício em casa. Para quem faz em casa vai exigir um pouco mais de disciplina, mas essa é uma questão de adaptar o horário, ver o que funciona melhor para você. Eu indico você já começar logo de manhã, já acorda, faz o que você tem que fazer e a primeira atividade ali do dia, treino, se você treina em casa, tá? Porque isso vai facilitar, que a gente sabe que vai aparecendo um monte de coisa ao longo do dia e você vai acabar não fazendo. Então, já faz logo de manhã, que aí você já mata aí a primeira tarefa do dia, ok? Deixa aqui embaixo seu comentário, já clica aqui no gostei e clica também para se inscrever no canal. E fica por aqui que em breve teremos novos vídeos. Tchau, tchau!